Iniciamos agora a nossa revisão e aprofundamento do tema controle da administração, com base na análise aí das questões do CESP. Comigo na tela, controle da administração, primeira questão e primeiro exercício diz o seguinte: constitui-se exemplo de controle legislativo o poder conferido à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal ou a qualquer de suas comissões para convocar ministro de Estado ou autoridades ligadas diretamente à Presidência da República para prestarem informações acerca de assunto previamente determinado. Está correto. Essa é uma das principais formas aí de controle pelo Poder Legislativo em relação a atos e condutas aí do Poder Executivo, da administração pública. Então essa questão número 1 está correta. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: controle administrativo. E quando fala controle administrativo, você pode entender controle pela própria administração, pelo próprio órgão ou entidade que praticou o ato. Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre sua própria atuação, contudo, apenas sob o aspecto de mérito. Está errado. É o aspecto de mérito, mas também legalidade. Não é só o aspecto de mérito. Não é só o aspecto de mérito. E aí isso nos remete à seguinte análise: controle da administração ele pode ser feito assim, olha. Existe o chamado controle administrativo. Esse aí é o controle feito pelo próprio órgão ou entidade lá da administração, do Poder Executivo. Existe o controle legislativo, feito lá pelos órgãos do Poder Legislativo. E existe o controle judicial. Muito bem. Esse controle administrativo, ele pode ser de legalidade, no tocante à legalidade, e ele pode ser também de mérito. Mérito administrativo. Que é quando se avalia a conveniência e oportunidade. Muito bem. O controle legislativo, controle da própria administração, vejam bem. Ele pode ser de legalidade, mas ele pode ser também de mérito administrativo. E o controle judicial, só legalidade. Legalidade entra também os princípios, né? Com um detalhe: salvo quando há discricionariedade e o mérito administrativo extrapolarem a razoabilidade. E
Proporcionalidade. Muito bem. Então, olha, os três fazem o controle de legalidade e o próprio Poder Executivo e o próprio Poder Executivo e o Legislativo fazem o controle de mérito. O que normalmente não tem é o Judiciário fazendo o controle de mérito só excepcionalmente. E isso, então, faz com que a questão número 2 fique o quê? Errado, porque ele fala controle administrativo ou controle pela própria administração. Questão número 3. Constituem hipótese de controle legislativo o poder do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa e a fiscalização exercida pelo Congresso relativa à aplicação de subvenções e à renúncia de receitas por parte da administração pública. Questão número 3 está perfeita. Esse poder de sustar é um artigo que vale a pena você ler. É o artigo 49, inciso 5º da CF. E essa fiscalização, artigo 71 da CF. Isso faz com que a questão número 3 fique o quê? Correta. Questão número 4. Considere a seguinte situação hipotética. Por sentir-se prejudicado por ato administrativo de um ente da administração pública indireta que violou enunciado de súmula vinculante, olha aí, violou enunciado de súmula vinculante. João, servidor público, apresentou reclamação diretamente ao STF. Nessa situação hipotética, caso seja provida a reclamação, o referido ente deverá adequar suas futuras decisões em casos semelhantes, sob pena de responsabilidade pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Essa questão está certa. Ela está correta. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Olha, houve um ato ou decisão administrativa. Esse ato ou decisão administrativa, ele violou súmula vinculante do STF. Neste caso, o que acontece? Cabe reclamação direta ao STF. Bom, o que vai acontecer se essa reclamação for julgada procedente? O que vai acontecer? Primeiro, o STF anula a decisão ou ato administrativo que tenha contrariado. Isso você vai achar no artigo 103, letra A, parágrafo 3º da CF. Agora, o que deve acontecer? Oficiar a autoridade competente para ajustar as futuras decisões semelhantes.
sob pena de responder pessoalmente. Isso aí, onde é que você vai encontrar? Artigo 64B da Lei 9784/99. Então, isso é quando uma decisão é proferida contrariando súmula vinculante. Você tem esses efeitos aí. Portanto, olha só, essa questão número 4 está certa, correta. Questão número 5. O controle judicial incidente sobre um ato discricionário restringe a análise da legalidade do ato. Perfeito. Por quê? Porque em regra, ó, controle judicial, nós já vimos isso, em regra, não atinge o mérito. Questão 6. Considere a seguinte situação hipotética. Por sentir-se prejudicado por ato administrativo de um ente da administração indireta que violou o enunciado de súmula vinculante, João, questão aí nós vamos, está repetida, vamos seguir para a próxima. 7. De acordo com o STF, havendo omissão de Estado-membro quanto à ampliação e melhoria no atendimento de gestante em maternidades estaduais, é legítimo o controle jurisdicional, não cabendo à administração, neste caso, a alegação de reserva do possível. Essa questão número 7 está correta. Comigo aqui, olha. A questão é a seguinte. A administração pública não está estadual, a administração pública estadual não está fazendo os investimentos necessários para a ampliação e melhoramento do atendimento à maternidade, às gestantes lá naquele estado. É legítimo ingressar com uma ação judicial? É legítimo ao Poder Judiciário efetuar esse controle? O STF? Sim. É o chamado controle jurisdicional das políticas públicas. E ele diz mais, num caso como esse, não pode simplesmente o Estado alegar a cláusula da reserva do possível. O que é isso? Alegar que não há orçamento disponível para tanto. Não, ele vai ter que remanejar o orçamento, fazer um ajuste para poder dar alguma ampliação mínima. Então ele não pode simplesmente alegar a cláusula da reserva do possível. Portanto, questão número 7 está correta. Questão 8. O TCU tem o dever de prestar ao Congresso Nacional, a qualquer de suas casas ou de suas comissões, informações sobre a fiscalização contábil, financeira, operacional, orçamentária, patrimonial que executar, bem como sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas. Está correto. Isso está entre as atribuições aí do Tribunal de Contas. Isso está entre as atribuições do Tribunal de Contas. E aí você vai dar uma olhada no artigo 71 a 75 da CF. Trata aí dos detalhes desse controle aí pelo Tribunal de Contas. Mas é importante destacar o seguinte, esse controle patrimonial, orçamentário, financeiro, operacional de gestão pública, o titular do controle é o Congresso Nacional. O TCU exerce como órgão autônomo auxiliar, mas o titular é o Congresso. Questão número 9. 9 diz o seguinte, uma autoridade pública federal responsável pelo sistema de controle interno que, após tomar conhecimento de uma irregularidade ou ilegalidade praticada no âmbito do órgão em que atue, dela não der ciência ao TCU, estará sujeita a ser solidariamente responsabilizada pelo ato irregular ou ilegal. Questão 9 está certa, de acordo aí com a jurisprudência. Então, o que acontece? Ó, imagine aqui, lá na área federal nós temos, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Aí lá dentro tem o Departamento de Controle Interno. E nós temos o TCU.
Se essa autoridade máxima aqui toma conhecimento de uma irregularidade internamente, se ela não comunicar, esse sujeito vai ser o quê? Solidariamente responsável. Solidariamente responsável. Tá aí. Então, isso faz com que a questão número 9 fique o quê? Correta. Questão 10. Questão 10. Considero que, negado o pleito de um indivíduo perante a administração pública, o chefe da respectiva repartição pública tenha inadmitido o recurso administrativo sob a alegação de que o recorrente não teria apresentado prévio depósito ou caução exigidos por lei. Nesta situação hipotética, o agente público agiu de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, visto que, segundo o entendimento do STF, a exigência de depósito para educação pode ser realizada desde que amparada por lei. Errado demais. O STF entende o contrário, que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, caução, para poder interpor recurso administrativo. Isso é o que está na súmula vinculante número 21 do STF. É vedada, é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou caução para poder recorrer, mesmo que previsto em lei. Está errado isso aí. 11. No exercício do controle legislativo, compete ao Senado, em caráter privativo, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, bem como os contratos que padeçam de ilegalidade. Neste último caso, mediante solicitação da comissão. Errado. Primeira coisa, gente, não é o Senado, é o Congresso Nacional. E segundo, a sustação de contrato não é solicitação pela Comissão Mista de Orçamento, solicitação pelo TCU. Isso aqui você vai achar no artigo 49, inciso 5º da CF. E isso aqui você vai achar no artigo 71, parágrafo 2º da CF. Portanto, a questão 11 está o quê? Errada. Questão número 11 está errada. Avançando, questão número 12. O direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da administração pública. Está correto. E aí vale a pena a gente dar uma olhada no seguinte. Controle da administração interno, também chamado controle administrativo, controle pela própria administração. Esse controle pode ser de ofício. Esse controle é feito por fiscalização hierárquica, ou então esse controle é feito por supervisão ministerial, também chamado de tutela, controle finalístico. E esse controle pode ser a pedido, mediante requerimento do interessado. Quais são as formas? Quais são as formas de requerer esse controle? Tem o pedido de reconsideração,
O pedido de reconsideração é feito à mesma autoridade que proferiu a decisão. Além disso, tem o recurso administrativo, que serve para pedir a um superior hierárquico a reapreciação da questão. Existe a reclamação administrativa, e por último tem o direito de petição, que é a forma genérica, a todos assegurados o direito de petição, independentemente do pagamento de taxa, para requerer aos poderes públicos. Isso está no artigo 5º, inciso 34 da CF. Então, quando a gente volta aqui, o direito de petição constitui um instrumento para controle, para requerer o controle. 12 está correto. 13. O cidadão que denuncie ilegalidades e condutas abusivas praticadas por determinado servidor do TJ no exercício da função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio de instituto da reclamação? Não, nesse caso aqui vai usar o quê? O direito de petição. Porque a reclamação, gente, comigo aqui, olha, a reclamação é uma forma de você requerer o controle, você pedir à administração para controlar um serviço público que não esteja sendo prestado adequadamente. Fornecimento de água, coleta de lixo, serviço de saúde, educação. Quando você vai fazer uma denúncia de uma irregularidade, você usa o direito de petição. Então essa 13 fica o quê? 13 está errada. 13 está errada. 14. 14 diz: admite-se a anulação de concurso público pela própria administração. Sim, isso aqui é autotutela. Diante ou ante a ocorrência de vício é ilegalidade, insanável, incorrigível, e ofensiva aos princípios da igualdade, competitividade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Correto. Ou seja, há tanto um vício, uma ilegalidade, como uma violação a princípios. A própria administração pode anular, em razão da sua autotutela. Em razão da sua autotutela. O fundamento disso aí está no artigo 53 da Lei 9784/99. É o poder de autotutela que a administração tem. Vamos para a questão número 15. Cabe ao presidente da República aplicar as penalidades de demissão ao servidor público, sendo essa competência não delegável. Está errado. Por que está errado? Porque o STF entende o seguinte, que o presidente da República ele pode fazer o quê? Ele pode delegar a quem? A ministro de Estado, o quê? A competência para demissão. E o STF fez isso com fundamento. No artigo 84, parágrafo único da CF. Segundo o STF, permite delegação. Parágrafo único, 84, parágrafo único da CF, permite essa delegação. Essa é a orientação aí do STF. Portanto, a 15 está o quê? Questão número 15 está errada, porque ele diz que o presidente pode demitir, isso é verdade, mas não pode delegar, não é delegável. Está errado. É sim delegável. Essa é a orientação aí do Supremo. Pode delegar a competência para a demissão. Tá aí. Muito bem. Finalizamos aqui esse bloco a respeito aí do controle da administração.
fazendo nossa análise e aprofundamento com base nas questões do CESP.